Olá, aqui é o Judeu Ateu. Aqui é o Iso. Aqui é o Luke. E eu sou o Estranho. E este é mais um Mangá ao Quadrado. Maravilha, meus amigos, sejam bem-vindos ao episódio 329 do Mangá ao Quadrado. Tudo bem com vocês? Tudo bem, e aí? É episódio demais. É episódio demais. Tá quente pra caralho. Tá muito quente. Tá insuportável. Tá todo mundo Não gravando existe. pelado, eu tenho certeza. Deixar pra imaginação. Deixar pra imaginação do ouvinte. E a gente tá aqui pra gravar um episódio clássico do Mangá ao Quadrado, quer dizer que não faz parte de nenhum quadro estabelecido, é só uma ideia de mangás, ou um conceito que a gente quer explorar. A gente já vai entrar nisso. A gente Mas joga antes uma palavra no chat e a gente decide que vai fazer um podcast sobre aquela palavra. É meio que isso. Exato. Mas antes de mais nada, eu quero lembrar que você pode apoiar o Ao Quadrado no apoia.se/ao quadrado, correto, Estranho? Correto, com apoios acima de R$10, seu nome é eternizado aqui no programa e nos nossos corações, porque ficamos muito felizes com o seu apoio. Fica mesmo. Começando aqui com Felipe Waxman, Renato Lucas, Matheus Lima Vlad Schuller. e Bernardo Uvo Carneiro. Perfeito. Fantasia de Poder. Esse é o título do episódio que a gente tá gravando aqui agora. Quem baixou já viu. Talvez baixou sem ter muita ideia do que a gente vai falar, mas tudo bem, porque a gente não tem muita ideia também não. Mas Dos clássicos, ou tem o título e a gente não sabe o que falar, ou sabe o que falar e não tem o título. Né? Dessa vez é o primeiro caso. A gente tem é o o título. primeiro caso. Perfeito. Mas ele tem títulos alternativos, inclusive, né? Tem títulos alternativos como... Não era níveis de poder, qual era o outro Escala título? de poder. Escalas de poder. A semente que germinou esse podcast, eu quero começar com ela, inclusive, e aí a gente pode ver se a gente vai para outros caminhos depois, beleza? O que Beleza. vamos deixar claro que é outro tema clássico desse podcast, desse tipo de podcast, que é a gente lê uma coisa no Twitter e ficou puto. No Twitter não especificamente, é curioso que eu não vejo tanto isso nas minhas redes sociais, eu vejo isso... Você não vê. Eu não vejo. sei. Vocês seguem uma galera estranha. Eu não sigo. Calma, vamos com calma. Eu vejo... O que a gente vai falar aqui é sobre escala de poder e um pouquinho sobre... Em inglês o pessoal chama isso de power scales, né? Que é basicamente uma tradição do Battle Shonen mais antiga do que o Battle Shonen, provavelmente, sabe? Algo que toda criancinha faz quando lê mais do que um Battle Shonenzinho, ou lê mais do que uma mídia, que é comparar os poderes dos personagens, sabe? Pô, e aí? Batman com preparação contra Naruto Senju, quem é que ganha, sabe? Tipo, e as pessoas até hoje continuam fazendo isso. Quem vence o Goku é tipo... O Zoro Sola. Zoro Sola. Zoro não vence nem do Rob Lute base, né? Isso foi uma coisa recente que eu achei muito engraçada que aconteceu. E as pessoas entram em debates acalorados sobre quem é que ganha quem em Battle Shonens e em mídias em geral. Deixa eu começar com você, Iso. Te irrita isso? Me irrita isso. Ok, por quê? Me irrita porque eu sinto que... Ou melhor, eu não quero falar me irrita essa tradição longeva, mas me irrita a linguagem em que isso está sendo usado atualmente nos Battle Shonens. Porque eu sinto que eles estão tentando ver o prisma de uma matemática sobre o que tem que acontecer no mangá agora. E tem muita gente ficando muito puta com muito resultado. Acaba ressoando com o podcast que a gente fez do leitor versus autor. A gente Exato. falou sobre identificar tropos e meio que resolver o mangá. E aqui é as pessoas tentando resolver o mangá com o que o mangá falou. Né? Sim, Tipo, tem se o mangá gente falou achando- isso, eu tenho a resposta óbvia. Provas objetivas de como deve ser a luta Zoro versus Lute. E se ela vai pra outro caminho, porra, então o mangá mentiu pra mim. E eu sinto que essa energia é muito escrota. Então, justamente, o problema não é com o ato de power scaling em si, até porque, bom, a gente faz um podcast, tem um podcast aqui que é basicamente um programa de power scaling, a gente faz um torneio, coloca personagens pra se bater. Então, sabe... Põe um ponto nisso, eu quero voltar sobre isso, sobre o torneio Eu das quero voltar trevas. disso aí também. Ok, mas continua, Luke. Existem fatores que a gente pode elaborar nisso. Mas, então o problema não é isso. Mas o problema é que começou a se formar uma leitura da história em que esse é o completo foco em todo aspecto narrativo. Todo o aspecto da narrativa para essas pessoas passa a ser só isso.
monopolizando as discussões do que tá acontecendo e monopolizando a visão dos personagens sobre o que tá acontecendo. Ah, mas o Zoro é mais forte que o Sanji, mas o Zoro tem mais feats, o que são os... O que ele fez no mangá pra ser considerado mais forte? E, tipo, só pra não ficarmos só em One Piece, um do clássico aqui atual Jujutsu é um grande... Jujutsu talvez seja pior do que One Piece, é insano. Tá sofrendo muito o Jujutsu com isso, Eu era hater antes, mas o fandom me faz ficar cada dia mais hater de Jujutsu. É impressionante. E esse tipo de discussão é tipo... A galera lê a história e não tá pensando na história como uma história, mas parece que eles estão acompanhando, sei lá, um esporte, tipo um time de futebol, e aí estão comparando os stats dos personagens como se fosse um clube, como se fosse um torneio que um personagem tá ganhando ou tá perdendo, como se não fosse um autor que tá roteirizando uma história e fazendo algo para o melhor da narrativa. Em Jujutsu é mais esporte que nunca, porque, pelo menos nas minhas redes sociais, de tempos em tempos alguém joga os stats literais. Quem ganhou mais luta, quem tá fazendo a melhor temporada até agora. Você tem o que inclusive é uma excelente analogia com esporte que não dá pra prever com estatística, né? Não, bom, sei lá. Mas as estatísticas fazem sentido em esporte, elas não fazem sentido em Battle Shonen, porque Battle Shonen não é um negócio que existe no mundo real. A comparação com o esporte é que a torcida não faz diferença nenhuma. A torcida não faz diferença nenhuma. Exato. Que você apontou que tem um paralelo entre esse episódio e o de autor contra leitor. Você tem razão, Estranho, porque a mesma conclusão que eu tenho muito no final daquele episódio de que as pessoas, eu não quero falar gastam tempo, mas as pessoas se divertem ou têm muito empenho em prever algumas histórias, porque não tem muita outra coisa pra fazer. Tipo, não é uma história muito rica. Eu dei justamente o exemplo de Jujutsu na época, que tipo, eu quero meio que ser surpreendido, porque se eu não for, não tem muita outra coisa além disso, sabe? E é fascinante que a gente voltou pra Jujutsu aqui de novo, porque não tem muita outra coisa, além de contar as estatísticas desse mangá, sabe? Além de você brincar com isso. Bom, então, o One até pode ter, mas não tem toda semana, sabe? Então, eu quero... Talvez não tenha toda semana, mas está tendo agora. E isso não está impedindo... está tendo agora, nesse momento atual do arco de One Piece, está tendo um evento... Tá tendo lutinha agora, tá tendo lutinha. Tá tendo lutinha, mas tava tendo lore. Tá tendo lore. E vai estar prestes até lore, teve cliffhanger e tudo mais. E quando você vê isso, simultaneamente eventos muito memoráveis para a narrativa do mangá, tá acontecendo uma luta entre o Zoro e Lucci, que são num momento completamente aleatório, e não tem função nenhuma pra narrativa. Aí você vai toda semana, sai o capítulo de One Piece, os spoilers, você vê no Twitter do que as pessoas estão falando. É se o Zoro ainda terminou de bater no Lucy ou não. E que é a coisa menos importante que tá acontecendo na história agora. Mas é a coisa mais importante pros fãs do personagem, porque é a única coisa que eles conseguem pensar é se o Zoro é forte ou não. E aí eu entro numa crítica a como os personagens de One Piece, como é o nosso exemplo agora, são julgados, porque pros fãs do Sanji, é muito importante o Zoro passar vergonha pro Lute, pro Sanji ser mais foda que o Zoro. E eu, como hater do Zoro, eu acho que o Zoro é superior ao Sanji. Isso não é demérito do Sanji. A força do Sanji quanto personagem narrativo não é a hipótese de ele podia matar o Zoro. Não, foda-se. Deixa eu fazer uma provocação pra gente ter mais outra base pra essa conversa. Vocês sentem que isso é um fenômeno mais recente? Tipo, aumentou, exacerbou nos últimos tempos? Ou é só algo que sempre esteve aí? Sempre esteve e aumentou. Sempre esteve, aumentou. Eu acho que, por exemplo, Zoro vs Sanji é uma rivalidade muito clássica de fandom e tudo mais. Obviamente sempre existiu, desde que eu leio One Piece isso é uma guerrinha que existiu, até porque ela existe no próprio mangá. O mangá reconhece isso. Mas eu sinto que antigamente não existia essa questão de monopolizar a visão que as pessoas tinham da história. Parecia mais uma brincadeira mesmo. Acho que as pessoas estão levando muito mais a sério. Eu acho que essa é a questão. Tá virando um foco muito grande do fandom, de um jeito que não era antes. Eu acho que é legal brincar de que boneco ganha de qual boneco. Não tem nenhum problema com isso. É um mangá de lutinha, eles têm poderzinho. O follow-up dessa pergunta isso é causado pelo fandom ou isso é causado pelo tipo de mangá que tá saindo agora e é um reflexo disso? Tipo, vocês acham que isso emergiu do fandom ou emergiu dos mangás? Deixa eu só...
Rapidinho, deixa eu só explorar um pouquinho a primeira pergunta sobre se isso é novo ou não. Eu definitivamente acho que não. Obviamente eu dei o exemplo de todo mundo criancinha brincando com isso no parquinho, de tipo, eu sou o super-homem, mas eu também sou o Darth Vader e eu sou bom, Não, sabe? eu como rato de internet de lá atrás, em 2002, eu tentava achar coisa de Dragon Ball na internet e cada fansite de Dragon Ball inventava o próprio número tirado do próprio cu de qual era o power level de todo mundo no Arco-Céu. Sim, nossa, E que era quando esses números já tinham sido abolidos do canon completamente, e cada um inventava o próprio número, baseado em tirei do cu que o Piccolo ganhava de não sei o que. Quando eu era criança, eu achava que era super canônico esse negócio, inclusive. A questão dos números, inclusive, é onde eu queria chegar. E eu acho que é algo tão não novo que provavelmente na última década e meia, talvez até 2, houve uma mudança nos Battle Shonens em evitar os níveis de poder numerados, sabe? Nunca mais teve isso. Nunca mais. Foi algo que a gente comentou no nosso podcast de nível de poder, inclusive, que, tipo, o quão furada é fazer isso, sabe? O quão furada é, tipo, eu lembro que a gente deu o exemplo de Toriko na época que ele resolveu fazer isso. Sim. X monstro tem 6.000 níveis ali, acabou. E acabou, Eu li recentemente Shaman King e eu acho que atrapalhou Shaman King esses números. Exato. Sim. E One Piece especificamente é um bom exemplo pra mim. Eu sempre fiquei fascinado com as várias manobras que o mangá dá pra evitar que qualquer luta seja decidida automaticamente pelo fã, inclusive, sabe? Então, o exemplo óbvio é a numeração que ele tem ali, que é das recompensas, e que, tipo, desde o começo tem esse negócio de que, não é um nível de poder, é quanto a Marinha acha que aquela pessoa merece de recompensa se for capturada, sabe? Não tem nada a ver com poder, ok? Mas obviamente é tipo uma escalinha de poder. E a vantagem das recompensas sempre foi basicamente que ela é, por definição, ultrapassada. Tipo, o personagem, a Marinha tem que ver o que aconteceu, ver o resultado da luta pra dizer que o personagem ficou mais forte e mais perigoso. Logo, não tem como você julgar que o personagem é mais fraco porque a recompensa dele é assim, porque você não sabe o que aconteceu ainda. Um exemplo mais concreto em One Piece pra mim é o Barba Branca, por exemplo, que ele é definido como o homem forte mais vivo. Só que aí quando a gente vê ele... O homem vivo mais forte. O homem vivo mais forte, desculpa. Porque mais vivo ele não era. O mais vivo não era, você tem razão. O homem vivo mais forte. Só que quando a gente vê ele lutando, ele... não, mas ele tá doente, sabe? Não só isso, como o Oda mete essa das recompensas, mas como os personagens são esses top tier lá do mangá e tal, os mais fortes, ele demora pra revelar a recompensa pra ele se dar, tipo, a liberdade dele fazer o que quiser depois. A gente não tinha recompensa do Mihawk até 50 capítulos atrás. Não teve recompensa do Barba Branca até muito depois dele não estar na história. Aí Bando do o que quisesse. Bando do Shanks e Bando do Barba Negra, a gente não tem recompensa ainda, inclusive, atualizada. Mas se tivesse... O meu ponto não é que eu sempre vi no mangá esse esforço de, tipo, deixar a brecha pro fã, inclusive, não poder decidir por si próprio quem é mais forte que quem aqui, sabe? Sim, mas justamente eu acho que a brecha é que ele não coloca recompensa antes da hora pra poder deixar em aberto essa escalinha. Mas eu queria falar ainda de personagens, falando ainda de podendo pegar essa brecha, que é quando a gente define que o personagem é fraco, quando a gente olha nessa loja de Power Scaling, a gente também define que esse personagem nem devia existir no mangá. E eu sinto que esse discurso tem aumentado demais nos últimos tempos. E você já viu, tipo, uns 5 tweets diferentes falando de como a Nami não presta pro mangá de One Piece e como ela deveria não existir? Sim, eu vejo toda semana um tweet falando, gente, quando foi a última vez que a Nami serviu pra alguma coisa no mangá? E eu sempre penso, porra, quando ela levou o barco até Egghead. Mas não, o papel dela devia ser lutar e ela não é uma guerreira, então pra quê? Eu sinto que esse discurso sempre existiu, Ela teve uma cena boa em um ano. Sim. Você pode pegar, por exemplo, o Naruto, que a Sakura sempre pagou o pato por não lutar, e qualquer Battle Shonen tem uma mulher que, por ser mulher, o autor não vai fazer ela lutar porque é um Battle Shonen, e isso vai pegar mal pro fandom, mas que isso tem piorado e tem saído de contexto, que tem personagem que... A função dele no mangá não é ser de guerreiro e os fãs cobram de, mas por que ela não tá solando? Eu acho, eu tava pensando aqui, quando vocês estavam falando de se era novo ou não, obviamente não é, mas o que eu acho que é novo e o que eu acho que tem cristalizado isso no fandom
É que talvez vocês não tenham. O Judeu falou que não vê isso no Twitter todo dia, então talvez não veja. Mas existiu uma meio que oficialização, tipo, terminológica da discussão sobre Power Scaling. Que agora você usa de maneira generalizada. Tipo, mas esse personagem não é só se ele vai ganhar do outro. Mas qual a dificuldade que ele vai ganhar do outro? Não sei se vocês já acompanham o termo low diff ou high diff ou whatever que acontece nos Twitter. É isso que significa, então. Low difficulty e high difficulty. Eu já tinha visto eu demorei pra entender o que era. Eu não tenho a mínima ideia do que é isso. Bom, eu sei porque você acabou de explicar, mas nunca vi isso, não. Mas é isso. E, mas esse personagem tem poder de destruição planetário, ou não, mas esse destrói uma cidade. Esse eu vejo muito com o Jujutsu. Eu quero... Sabe de onde vem isso, ironicamente? Isso aí, você descreveu isso aí me fez lembrar de One Punch Man, que é um mangá anti-nível de poder, né? Tipo, não tem... Talvez seja. Exceto quando deixou de ser. Vocês lembram de algum torneio das trevas que a gente fez, que a gente descobriu uma wiki chamada Versus Battles? Sim. Que a gente descobriu os poderes dos personagens? Essa é uma wiki de Power Scaling. É pra isso que ela existe. E ela é gigantesca. Okay. É muito completa. É bom que você voltou pro Torneio das Trevas, Luke, porque eu tô meio distante de vocês nesse papo em geral. Eu de verdade, eu não ligo. Deixa a galera brincar. Deixa a galera brincar, mas... Eu juro que eu não me importo. Eu acho engraçado, inclusive. É engraçado que, tipo, a galera do Sanji e a galera do Zoro age que nem o Zoro e o Sanji. Tipo... a galera do Sukuna e a galera do Gojo foi pesado. Essa foi esse foi o mais engraçado toda semana. Mas eu acho Gojo que tem tá memes solando. bons. Sukuna tá solando. Gojo tá solando. Gojo não... Vocês no privado aí estão Maki solando aí há semanas. Né? Eu tô há semanas solando. O Maki vai solar e solou o asfalto só. Mas fala aí do torneio que você ia falar, Gil. Tendo dito que eu não me importo no geral, a gente tem uma experiência curiosa aqui com o Torneio das Trevas. Eu não sei se é só com vocês, mas comigo com certeza. Quantos mais episódios dos torneios fantasiados que a gente faz, mais eu fui identificando pra mim, pelo menos, que é muito mais divertido e interessante fazer cenas interessantes de personagens lutando do que descobrindo de fato quem é e debatendo mesmo quem é que tem mais poder. Eu não vejo graça nenhuma mais nisso. Quando a gente vai pra um programa desse hoje em dia, é muito mais divertido pra mim tentar descobrir as cenas, sabe? Qual é a coreografia que vai acontecer. Isso é muito mais interessante pra mim do que descobrir quem é mais forte. Eu não ligo mais pra quem é mais forte ou não. Mas então, agora eu vou ser o defensor do Power Scaling. Porque, obviamente, o objetivo é criar uma luta interessante, criar cenas divertidas. Mas pra isso, eu acho que um autor de mangá de ação, ele tem que pensar um pouco no nível de força dos personagens e como que essas interações funcionariam. Tipo, obviamente isso faz sentido lógico de ser algo que a história necessita ter em algum nível. Não acho que é completamente alheio. Você não pode pegar um vice-almirante qualquer que tá agora em Egghead, ele derrotar o Luffy, porque não vai fazer sentido, não vai ser uma narrativa boa, porque vai contradizer o que a história tava fazendo. A não ser que tenha toda uma grande mecânica por trás. Mas vai ser um baita twist aí, Luke. Vai ser, nossa, surpreendente. Mas... Então, esse é o ponto. E quando você tá colocando os personagens pra lutar, você tem que pensar nesse nível de organização mínima que seja pra ser uma cena interessante. O personagem mais fraco vencer o mais forte tem que ser um negócio que faz sentido. Você tem que pensar numa coisa. Você tem que pensar narrativa para que isso seja possível e seja legal. Não pode só fazer ele ser derrotado. Concordo. E aí agora eu quero voltar pra minha isca que eu joguei e ninguém quis morder. Sobre se isso tá acontecendo agora ou não. E a resposta é, tá acontecendo agora. Vocês não responderam, mas eu vou responder. Tá acontecendo agora. Porque eu sinto uma mudança no Battle Shonen nos últimos tempos. E aí até acho que talvez eu queira trazer isso como uma discussão aqui. E aí vai justamente na questão de fantasia de poder. Que hoje em dia tá cada vez mais raro a gente ver o protagonista do Battle Shonen, e aí por consequência todos os outros personagens acabam seguindo, que ele é o underdog. Tipo, a gente não tem... O padrão hoje em dia não é mais Naruto, que é um cara que começa de baixo. O padrão hoje em dia é
sei lá, Chainsaw Man, My Hero Toxin, Jujutsu. O cara que já tem um poder muito bom, sabe? Tipo, ele no começo ele não tem o controle, mas muito rapidamente ele já tá num nível, tipo, Eu discordo, às vezes mas acho acima dos outros Jujutsu. personagens. O problema é que o Jujutsu não... É que Jujutsu não tinha no protagonista, ele tinha em outros personagens esse. Mas aí ele inventou que o foco da narrativa começou a ser do Gojo nessa reta final do mangá, então teve isso. Ele tinha isso mais em outros personagens. Nem na reta final, no meio do mangá já. Mas, por exemplo, se a gente pegar o mais novo sucesso da Shonen Jump, que é o Kagurabashi, o rolê todo é que é sucesso entre aspas, mas Sucesso. O personagem é um dos 6 caras possíveis de ser o mais fodão do mundo. Basicamente é isso. Tipo, o cara já nasceu como o top 6 do mundo. E isso é cada vez mais comum. Não quer dizer que não tem os outros, mas tá se tornando mais comum o personagem já vir super forte. Tipo, o Undead Unlucky, que a gente adora aqui. O Undead, ele é apelão desde o começo. 100% do tempo ele era completamente apelão. E não só ele, a Fuko, a história descobriram a Fuko e falaram, caralho, você devia ser a nossa Messias. E isso é tipo capítulo 10. E até agora é essa onda do mangá. É interessante isso, porque quando eu penso agora, porque o timing bateu de uma forma que em One Piece, o Luffy nunca foi um underdog necessariamente porque ele começa forte, mas ele sempre foi muito abaixo do resto do mangá, sempre teve muitos níveis acima. Ele tinha um desafio. Sim. E agora, ao mesmo tempo que isso tá acontecendo, que você apontou, é o momento em One Piece em que chegou em que o Luffy é um dos caras mais fortes do mundo. E que basicamente ele está no topo do mangá. Então acabou de calhar essa combinação em que One Piece, que não era parte disso, agora é parte disso. Sim. Chegou nesse momento. Podemos pôr a culpa inteira em One Punch Man? Porque eu acho que a gente quando o pode Punch Man estreou, pareceu que o Saitama ser objetivamente uma das pessoas mais fortes do mundo era o mangá quebrando a estrutura do Battle Shonen. Era ele desafiando diretamente uma premissa que não devia funcionar e fazer funcionar. Sabe de quem é a culpa? E não é do nosso universo aqui em específico, mas a culpa é de Tower of God, a culpa é de Isekai. A culpa é desses mangás, sabe? Tipo, e manhwas. Eu ia falar de Isekai. Isekai é muito de fantasia de poder mesmo, cara, ser um apelão e tal. Mas você pegou bem, porque manhwa é mais próximo disso, porque manhwa... Isekai tem toda uma narrativa, ela é meio... naquele sentido, é menos sobre a lutinha em si. Mas manhwa desse tipo, Solo Leveling, Tower of Gods... Eu não sei se Tower of Gods, Solo Leveling com certeza. É muito sobre o personagem ser fodão e mostrar isso em lutinhas muito elaboradas e bem desenhadas, sabe? Esse é todo o apelo do mangá. Eu acho que foi uma situação de retroalimentação e assim, obviamente a gente tá generalizando por conta do podcast, mas não é realidade completa, né? Tipo, não. Sentai Dashikaku, o Ranger Reject, né? Ele é praticamente o cara que é o mais underdog possível do mundo, tentando sobreviver naquele mundo cheio de gojos, basicamente. Existem resistências, sempre vão ter, os mais antigos tiveram uma construção ali, teve no passado também, tipo, o Goku... Eu tava reouvindo os nossos podcasts de Dragon Ball, pro falecimento da Akira Toriyama, e a gente fala como o Goku nunca teve um grande desafio por muito tempo ali na primeira fase. É porque o mangá era mais gag, né? Tipo, que nem Mashal nunca teve. Meu ponto tinha no passado, ainda hoje tem casos que não são, mas há uma mudança de percepção do fandom e há uma mudança do status quo até do Battle Shonen ultimamente. O que eu acho que dá pra dizer é que o underdog e o protagonista apelão sempre existiram, mas nunca na mesma proporção, e agora a proporção pende pro apelão. Eu não sei, eu não sei se eu concordo ou discordo, sei lá, com a mais presença ou não disso, mas eu discordo no sentido de que, eu acho que eu discordo só no sentido de que as lutas funcionam diferente, eu acho que ainda, mesmo todos esses exemplos dos personagens mais apelão, tipo Gojo em Jujutsu, a luta fica interessante só quando ele é transformado num underdog. Mesmo o personagem mais apelão de qualquer um desses mangás, na hora da luta é uma necessidade narrativa que o autor transforme eles, tipo, no cara que
tem que se esforçar pra vencer. Todo Battle Shonen é isso. Mesmo One Piece, logo no comecinho ali, quando o Luffy era o mais apelão de todos, a primeira não, mas lá, a segunda luta que ele tem, tipo, o autor tem que construir alguma coisa pra, tipo, por que ele não pode vencer logo de cara, sabe? Tipo, e sempre tem alguma coisa, sempre tem algum impedimento que torna esses personagens mais fracos do que o desafio real. Então, tipo, mas aí... na cerne do negócio, as lutas continuam iguais pra mim. Mas aí, Judeu, fala isso e eu já acho coloco que o segundo ingrediente. Completando o que o Judeu falou, que eu acho que, narrativamente falando, eu acho que o fraco vencer o forte é uma das grandes histórias que a gente carrega desde que Davi venceu Golias. E que isso pode ser simbolicamente um indivíduo forte contra um indivíduo fraco, ou a ideia de que o indivíduo foi ficando forte pra vencer um sistema forte. Por exemplo, One Piece, o Luffy é uma das pessoas mais fortes do mundo agora, mas ele tem que vencer uma galera que dominou o mundo faz 8 séculos, que obviamente isso ainda torna 10 pessoas um underdog, uma luta. Mas a conduz isso. E eu sinto que a lógica da fantasia de poder, incentivada por manhwas, e eu não sou acompanhado por manhwas, mas muito por isekais, é a da validação do protagonista, em vez dessa narrativa, de que eu quero ver o forte vencer, porque o forte sou eu. E essa é a visão do fã. E essa é uma lógica não recente, porque eu acho que ela tem uns 15 anos. Mas é de uma fase atual. Não sei se ela tem milênio. Mas a minha provocação é que tem um segundo ingrediente aí nesse caldeirão, porque assim, é aquela coisa, não teve um fator e não é um único determinante e também não é generalizado, como eu já falei. Mas eu acho que um segundo ingrediente que dá pra colocar nesse caldeirão, a gente já identificou num podcast que a gente fez de patentes e a gente falou sobre os Jojo Likes, né? Como tava se tornando cada vez mais popular essa ideia de que você tem que resolver o problema o poder do adversário. O adversário ele tem um poder muito bom, mas muito complexo e precisa ser resolvido. E eu tô vendo eu tenho a impressão que os autores leram Quimera Entes e aí não entenderam o que fazia as lutas interessantes e o poder legal e decidiu que era só ter um grande poder e aí você tem que resolver esse grande poder, mas como você resolve esse grande poder é com outro grande poder, sabe? Tipo, não tem muito pensamento nisso. Eu tô pensando em Jujutsu quando eu tô falando isso, tá? Mas acontece... aconteceu também. Desculpa. Aconteceu em Kimetsu também a mesma coisa, que era tipo, mas tipo... tem que fazer muitas coisas pra ganhar desse personagem, porque ele tem muitas coisas complexas. Mas no final é meio que, mas eu tenho um poder maior. E aí, se o meu poder maior for maior que o seu poder maior, nós ganhamos. Mas que mesmo ninguém tem poder, é só metáfora, estranho. Não, mas é o poder Eles no são sentido de habilidade, mesmo que não tenha um poder, né? Bom, a espada também era sobrenaturalmente capaz de cortar a cabeça do... Mas eu acho que esse é mais um ingrediente que jogou nesse caldeirão recente, sabe? De que tem um jeito errado de se resolver as lutas hoje em dia, que ela resvala em você ter que resolver o poder do adversário, mas no final é meio que você ter muito poder já ajuda também, sabe? Gojo e Sukuna é exatamente isso. Assim, é exatamente isso. Não, esse poder aqui, pra você ganhar, tem que fazer uma coisa muito específica. Mas eu tenho um poder tão maior que também tem que fazer uma outra coisa específica pra ganhar, que e aí, quem que vai ganhar? Aí virou uma matemática, que é o que o Izu criticou lá no começo, tipo, ok, agora eu tenho um monte de fatores aqui que eu consigo resolver. É uma equação aqui. É só eu achar o X, isolar o X aqui, que eu vou com certeza descobrir quem vai ganhar a luta. É fascinante isso. Por exemplo, nessa identificação aí, nessa questão da fantasia de poder, no caso de One Piece, por exemplo, eu não vejo isso acontecendo com o Luffy, né? A galera não quer ver o Luffy vencendo porque elas querem ver o Luffy exercendo o poder, porque elas se identificam nesse sentido. Mas isso é com certeza, essa fantasia de poder com certeza acontece com o Zoro e o Sanji, que a gente comentou, esses dois personagens. O Luffy não pega esse tipo de fã, ele escapou dessa. Acho que então, é porque também... A pergunta então é por quê? Porque na verdade, acho que nesse caso é porque o Luffy é o protagonista. Tipo, o Luffy ganhar é o fator base da história. Não passa a ter uma discussão de quem vai ganhar, porque o Luffy é o personagem que vai ganhar a luta. Ele, eventualmente, a gente sabe o nível que ele vai chegar no final do mangá. Não tem a ver com a personalidade, talvez, dos personagens? Tipo, o Zoro tá muito mais próximo de um solo leveling do que o Luffy.
Não, claro, obviamente tem. Mas eu acho que esse fator de que o Luffy permite menos debate é importante pra isso também. E eu quero trazer um ponto sobre o Zoro também, que eu vou fazer o segundo ponto sobre o Vegeta daqui a pouco. Existe uma noção de projeção de que quando você ganha, prova que seu favorito ganhou no Power Scaling, ele também ganhou como um homem. O Zoro teve recentemente no anime, recentemente faz um tempinho, no fim de um ano, estenderam a cena dele se despedindo da Hiyori, em que ela passa um último flash pro Zoro e o Zoro caga 2 kg pra Hiyori de tanto que ele não tem olhos pra ela. E apareceu uma onda de uns 20 tweets negando que o Zoro não tem interesse em mulheres, ou na Hiyori, ou alguma coisa assim, e só falando, é porque ele é foda demais pra demonstrar de tanto que ele é forte. Uma narrativa de que uma... November. Exato. Floresceu entre os fãs do Zoro uma narrativa de que, claro que o Zoro pegaria muito a Hiyori, e foda-se que o amigo colocou uma cena de humor em que ele claramente despreza ela, é porque ele só é foda demais pra perder tempo com uma ceninha assim. Isso me lembra de uma coisa, eu tuitei isso esses dias, que rolou no fandom gringo de Dragon Ball, em que a localização colocou por gag uma piada sobre o Vegeta não gostar de estar na mesma festa que o Yantia, porque o Yantia é o ex da Bulma e o Vegeta não sabe lidar com essa situação. E o tradutor que fez essa localização falou, eu coloquei só porque eu achei que seria engraçado falar que ele é awkward com o ex da esposa. Você chega na cena do YouTube, os comentários são só, gente, parem de falar que o Vegeta fica awkward de qualquer coisa. Vegeta é foda demais, ele não respeita o Yantia porque o Yantia é um verme de tão fraco. Então, tem uma noção de que eles precisam que não só tudo seja sobre o poder, como o poder seja para validar sobre homens, sobre, claro que ele não é assexual, claro que ele não é awkward, claro que ele é o macho alfa. Você tá me dizendo... é uma coisa que eu acho que tem crescido muito nos fãs por culpa da internet. A mentalidade do eu tenho que ver machos alfas. É o que eu ia falar. Você tá me dizendo que todo o nosso assunto ele é resolvido quando a gente entende que a alt-right cresceu no mundo. É isso, basicamente. Sim. Eu não sei. Sim. Eu não iria tão longe assim. Eu sei, Eu vou falar, eu pensei aqui agora que na pergunta que eu fiz de por que isso não acontece com o Luffy, acontece com esses personagens secundários, eu penso que eu volto pro que eu falei no começo do episódio, que essas coisas se incrustam quando a história não corresponde com algo mais interessante. E aí o fã tem que criar. Então, não tem essa fantasia de poder com o Luffy, porque a maioria um dos motivos pra mim, eu pensando agora, é porque a maioria das lutas do Luffy tem temas, tem motivos de estarem acontecendo, além de somente a vitória. Então, no momento atual do mangá, o Luffy tá lutando contra o vilão mais filha da puta da história inteira até agora. É um cara cagão, sabe? É um cara muito mal mesmo, né? E você quer ver o Luffy batendo nesse cara, porque ele é um desgraçado, sabe? E é porque ele merece apanhar. Porque ele merece, exatamente. Agora, eu não ligo o que o Zoro vai fazer com o Lucci. Não tem nada ali, velho. Então, vai surgir esses debates inconsequentes no lugar, se o mangá não tá entregando uma narrativa mais interessante no lugar. E, quando eu olho pra trás, em praticamente todas as lutas, tanto do Zoro quanto do Sanji, são todas as lutas que, ok, essa luta tem que acontecer porque eles têm que lutar contra alguém, mas raramente é algo narrativamente satisfatório, com alguma mensagem por trás. Quando o fandom tentou forçar uma mensagem, um tema do que significam as lutas do Zoro com muito foco, a primeira coisa que o Red conclui é que o Zoro era racista. Quando eles forçaram, foi ali que eles chegaram. A cena mais memorável do Zoro pra mim, o mangá inteiro, é ele ali sacrificando pelo Luffy contra o Kuma, sabe? A luta que ele perdeu ali, sabe? Eu acho... Mas ele teve uma demonstração de hombridade ali na hora que ele aguentou tudo e não chorou. Pior que eu vi um vídeo recente no YouTube, que era justamente sobre isso, sobre o fandom interpretando que o Zoro ter ficado de pé é uma glória dele, não
ele acabou de perder uma luta e quase morreu? É uma glória, e é vendido no mangá como uma glória. Bom, sei lá, eu não quero entrar no mérito disso, é uma questão paralela. Meu ponto é só que, tipo, pra mim, sei lá, se você perguntar pra maioria dos fãs, falar cenas memoráveis do Zoro, não vai ser nenhuma das lutas que ele teve. Não é. Tipo, não é ele contra o cara girafa, não é ele... Muita gente menciona ele vencendo o Mr. One, porque ele aprende a cortar metal. Muita gente mesmo. Mas eu diria que essa cena é narrativamente mais satisfatória, talvez. Bom, você tem razão. Mas ele cortou do metal foi narrativamente satisfatório também. Foi a luta que colocou um arco interno do Zoro. Foi, acho que, uma das poucas lutas que o Zoro tem um mini flashback durante a luta. Part One ele também teve. É raro. Eu concordo. Mas. Já que a gente tá nesse debate sobre especificamente o Zoro, o ponto é que o personagem não sobra muita coisa além disso, né, dele. Sim. Não. Tipo, ele não tem muito mais a oferecer do que Solar, basicamente. Vamos com calma. Qual é a personalidade do Zoro? Solar. Essa é a personalidade do Zoro. E se perder, ele tem isso. É a única. Ele é bêbado. Ele sacrificou o sonho dele pelo Luffy. Isso. Queria que o mangá tivesse explorado mais. Queria que o mangá tivesse explorado isso mais. É uma pena. Sacrificou não, pô. Ele tá vivendo ainda o sonho aí. Pô, ele se sacrificou. Se ele sobreviveu ou não, aí já entrou. Ele abandonou o orgulho dele pra implorar pro Mihawk treinar ele só pra salvar só pra poder ajudar o Luffy. Meu ponto é, eu acho que essas conversas surgem porque se alguma coisa nova aqui, com certeza é tipo o fato de estar todo mundo acompanhando semanalmente, sabe? E comentando online. Nova, sei lá, coisa dos últimos 15 anos, né? E o fato de você comentar, de você ler toda semana, quer dizer que você tem que comentar toda semana, né? E eu acho que quando o mangá não entrega algo interessante pra comentar, as pessoas comentam sobre essas porcarias. Eu penso muito nisso. Eu acho que se eu tiro uma conclusão dessa conversa, é essa pra mim. Eu tento pensar nisso porque eu não quero fazer porque é muito melhor, porque não é esse o meu ponto, mas vocês lembram de acompanhar Fullmetal Alchemist? Você via esse tipo de debate? Não. Mas eu também não vi esse tipo de debate em One Piece em 2010, eu vou ser justo. Sim. E o mangá convidava esse debate. O mangá tem um capítulo canônico que é o Edgar e é do Roy Mustang. Mas na reta final, ele tava pensando em tanta outra coisa. Tinha tanta coisa interessante acontecendo, então eu tendo a concordar com o que o Judeu tá falando. Eu não sei se eu concordo, porque eu de fato vejo as pessoas ignorando as coisas interessantes que acontecem no mangá pra discutir sobre esses fatores. Eu vejo isso acontecendo. Eu acho que esse é um problema pra mim. Eu faria a provocação de que quando o mangá propõe discussões mais interessantes, as pessoas vão numa discussão mais interessante. Mas o One Piece, ele há espaço para discussão mais interessante e as pessoas só preferem não ir, em alguns casos. Mas de forma geral, sei lá, tipo, ninguém tem tanta fantasia... É que ninguém tá lendo também, mas eu ia falar, ninguém tem tanta fantasia de poder com o Undead Unlucky. É que ninguém tá lendo, de fato. É que ninguém tá lendo, é o fato. Mas, ninguém tá falando, não, mas aí o Andy vai chegar e vai derrotar todo mundo na porrada. Não, eu quero saber o que a história vai me trazer, sabe? Olha, isso é porque ninguém tá lendo, mas eu vi uma thread esses dias só sobre como os personagens de Undead Unlucky se dariam contra os personagens de Jujutsu. Eu já vi esse tempo todo e acho que é tudo temperado com deboche e rancor. O fã do Undead Unlucky tá puto que o mangá não vingou e Jujutsu vinga pra caralho. Bom, a verdade é essa. E esse salta em todo esse tipo de thread. Dito isso, é muito pertinente o fato de se acontece menos em Undead Unlucky é porque ninguém lê, e acontece em One Piece não porque todo mundo lê, mas porque... E isso, toma aí, isso sim é algo mais recente de fato. Tem um mercado pra comentar sobre, sabe? Tipo, tem um mercado pra reagir em cima do negócio, sabe? E o mercado de reagir à competição de poderzinho é possivelmente maior, ou no mínimo mais fácil e mais, tipo, industrializável nesse sentido do que comentar das temáticas, sabe? Então, nem talvez... só por questão financeira, tipo, não precisa ser o cara faz um vídeo no YouTube e ganha dinheiro com isso, mas só de ter clout no Twitter, tipo,
Tem contas agora que são literalmente, tipo, puramente dedicadas a esse tipo de discussão de power scaling. Em vez de ser um negócio que fazia parte, tipo, do fandom conversando e chegava nisso de vez em quando. Uma dúvida é, como que está no fandom de Boku no Hero? Eu tenho contato nenhum com esse fandom. Ninguém mais gosta, né? Ninguém gosta. Ninguém não, mais tem ninguém- contato com o fandom de Boku no Hero, é isso. Não, o fandom de Boku no Hero não fala muito disso, não. Acho que o fandom de Boku no Hero tá mais na vibe Fujoshi das coisas. Essa. Eu tento pescar com Boku no Hero e só aparece gente concordando que é uma porcaria. Ninguém. Porque você já fugiu todo mundo que gosta de Boku no Hero, né, Judeu? O que você acha que vai acontecer depois da 24ª? Eu não acredito que tem gente gostando, não. Eu tô Todo gostando. mundo abandonou. Eu tô gostando. Não, gostando. Inclusive, é os capítulos estão bons. Não, está mentindo. Está mentindo. Genuinamente, os capítulos estão bons. I can't keep it cool. I can't keep my cool. I can't keep my cool. A recomendação da semana é minha, o Judeu Ateu. Manda aí, Judeu. Esse é um mangá que eu achei procurando por mangás pra ler em threads de recomende mangá por uma página. E não é a primeira vez que eu abro esse mangá por causa de recomendações assim. Então, essa é a minha saída já, essa é a minha entrada para recomendação. Ele tem excelentes páginas, visualmente maravilhoso, muito instigante. É um curto mangá de terror, 5 volumes. Eu não sei se alguém aqui leu Noah of the Blood Sea. Alguém? Não, eu não li. Noah of the Blood Sea, também em japonês é Shikai no Noah. E, como eu falei, um mangá curto de terror em 5 volumes. A premissa é uma família vai para um cruzeiro e coisas muito misteriosas e um terror meio, não quero dizer corporal, um pouquinho de tortura pornográfica acontecendo nesse cruzeiro. Tem bastante elementos fantasiosos nesse terror e é isso, sabe? Você vai explorar o que tá acontecendo nesse cruzeiro junto com os personagens, 25 capítulos, 5 volumes. A história, eu achei que ela deixou a desejar um pouquinho ou bastante na conclusão. Não é um mangá perfeito, eu diria. Mas o começo, esses primeiros volumes, é uma tensão e realmente um visual tão instigante, com deixas de terror, ganchos de terror excelentes. Então, essa é a minha recomendação. Eu acho que de novo, eu não acho perfeito, ele tem seus defeitos, mas é um caso de estudo interessante. Eu com certeza vou querer ficar mais atento à autora, inclusive. Eu tô abrindo aqui para ver no Manga Update. Então, vamos ver o que vai vir. Eu acho que eu li um dos mangás dela, que é o Mushihime, acho que ela... Eu li Mushihime, eu sei, mas acho que ela fez tipo um spin-off de Mushihime, então eu tô esperando sair scan disso. Então, vou ficar de olho nessa autora. Ela construiu um curto mangá de terror com uma arte e uma narrativa muito boa. Interessante. Esse é daquele tipo de mangá que você entra num canto não explorado do Manga Update, sabe? Tipo, eu abri, não conheço o autor, não conheço a revista, não conheço nada. Não li o mangá. As recomendações ali, não conheço nada também. É um buraco que eu não conhecia mesmo. Tá tentando reviver o seu espírito mangás underground. Eu sempre faço isso. Eu jamais abandonei. Tá revitalizando. Mas beleza, Judeu. Qual que é o nome novamente, pra deixar registrado? Shikai no Noah ou Noah of the Blood Sea. Noah do Mar Sangrento. Noah de Noé, né? Em inglês. Noah de Noé. Beleza, então. Tá, essa é a recomendação. Shikai no... Alguém mais leu aqui não, né? Não, ninguém, pelo Vocês jeito não. Vocês também pegam de surpresa. Beleza. Muito bom. Vou dar uma olhada. Gostei que eu peguei todo mundo de surpresa. Excelente. Recomendação feita, então. Até semana que vem, todo mundo. Até semana que vem.